Espírito Santo, tome a frente da palavra, tome a frente dessa reunião de ensino, esse discipulado para nós, Senhor, em nome de Jesus. Eu vejo muita impureza nesses últimos tempos nos líderes, e muitos precisam passar um processo de purificação muito grande nos últimos tempos, para que eles possam compreender o que é a glória de Deus, o que é andar em comunhão com a presença de Deus. Fala obrigado, Jesus. Espírito Santo, nos dá o ponto inicial para que venhamos agradar o Senhor nessa manhã. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Glória a Jesus. O Bispo Alex compartilha com o pessoal aí também, em Brasília. Quando a gente começamos a orar aqui de manhã, o Espírito Santo de Deus, ele foi bem claro comigo, né? E falou a minha... O que eles querem aqui essa manhã? O que vocês querem aqui essa manhã? Porque às vezes nós caímos no comodismo de vir por causa da unção, do que já temos acesso, e rompemos, acessamos, tomamos uma unção e vamos embora. E você acaba não evoluindo, estagnando naquilo que você já tem. Nós evoluímos muito até aqui. Só que se você para de sacrificar o seu coração no altar de Deus, na presença de Deus, você para de ter crescimento, evolução. As pessoas querem receber a palavra de Deus, só que elas não dão o coração a Deus. Qual é a forma certa de nós ouvirmos a palavra de Deus? É com o nosso coração. As pessoas vão na igreja, sentam no culto, ouvem a palavra. Boa palavra, pregador. Obrigado, estou satisfeito, estou indo embora. E nunca são transformados. Porque o coração deixou de ouvir a Deus. Sobre tudo que você deve guardar, guarde o seu coração, porque ali está o assento da sua comunhão com Deus. Amém? Se você para de entregar o seu coração e a sua consciência ela se dispersa por qualquer coisa, ou ela se acomoda com aquilo que você acha que já alcançou, já tem, você para de crescer em Cristo Jesus. Porque eu não paro de crescer, não paro de receber revelações, coisas novas, porque todos os dias o meu espírito clama: Abba, Pai, mais do meu Pai, mais de Ti, menos de mim, Senhor, mais da Sua presença. Eu acordo de manhã, coisa para resolver, já organizar para fazer alguma reunião com vocês aqui. E eu estou no meu coração louvando o Senhor. Oh Senhor, quero mais de Ti, Senhor. Fale comigo o que o Senhor quer falar com o seu povo. Eu estou procurando em Deus, no Espírito de Deus, o que eu preciso falar para vocês essa manhã. Vocês estão entendendo isso? Isso é o temor. É por isso que o Espírito Santo ele pode se mover com palavras que realmente falem o espírito de vocês. Quando o Espírito Santo ele para de se comunicar o espírito de uma pessoa, para o processo de renovação, de restauração. Em Tito capítulo 3, versículo 15, fala que estamos sendo restaurados pelo Espírito da regeneração. Quando o Espírito Santo ele para de atuar no seu espírito, você para de ter comunhão com o seu coração com ele, estagna, para a obra de regeneração na sua vida. Ela para imediatamente. Não tem mais, não fala. Você pode receber muita palavra boa, ouvir muita coisa legal e nada consegue te transformar mais. Se estanca. Vocês estão entendendo isso? Em Romanos 8, 26, que diz que o Espírito Santo ele nos ajuda em nossas fraquezas. Amém? Amém. Nós não sabemos como orar. É Ele que está nos ajudando e nos fortalecendo aonde nós não temos força, onde nós somos doentes. A mesma palavra usada de fraqueza é a mesma palavra usada em curas no Novo Testamento que Jesus fazia. Eu estava meditando em algo essa manhã, vendo que essa palavra ela é usada em diversos momentos que Jesus curava enfermidades. Existem palavras específicas em grego para vários tipos de enfermidades que Jesus curava. Eu estava observando e meditando com meu coração essa manhã e observando que essa palavra fraqueza ela tinha muitas coisas a ser dita para nós. Quer dizer que onde você é enfermo, onde você tem debilidade, onde você é fraco, onde você é doente, o Espírito Santo sempre vai lá para te curar, para te renovar, te fortalecer, te dar graça para você vencer a doença da carne, a fraqueza da carne. Amém?
Existe algo que é muito importante sobre a obra do quebrantamento e da disciplina que recebemos do Espírito Santo para que possamos progredir em comunhão diária. Fala comunhão diária. Ela vem de duas formas, eu vou entrar num contexto com vocês para vocês poderem entender. Ela vem através de quebrantamento, falei revelação. Quando o Senhor não está comunicando a revelação direta ao seu espírito de quem Ele é, a vida flui. É tudo mais fácil. É mais fácil para você ver aonde você precisa se arrepender. É mais fácil para você perceber a sua carne quando ela está falando. É mais fácil para você perceber os movimentos do teu espírito. É mais fácil. Tudo fica mais fácil quando nós andamos por revelação. Quando andamos por revelação, tudo se torna mais fácil. Agora, o quebrantamento que recebemos diariamente do Espírito Santo, a disciplina que a vida nos traz. A Bíblia diz em Romanos 8, 28, que diz que em todas as coisas Deus contribui para o bem, Deus age para o bem daqueles que amam. Deus contribui, Deus age através de todas as coisas. Através de todas as coisas, Deus está sempre agindo para o seu bem. Até as diversidades que você tem no teu casamento, na tua vida financeira, na tua vida sexual, na tua vida emocional, em todas as áreas da tua vida, nos seus problemas, no seu trabalho, em tudo que você está passando, a diversidade, uma porta que se fechou, uma porta que se abriu, Deus está agindo através de tudo para o seu bem no fim. Amém, amém? Glória a Jesus. Olha, Jeremias 23, 29 e 13 diz: buscar-me-ão e me acharão quando me buscar de todo o vosso coração. Fala obrigado, Jesus. Fala que todo o meu coração. É aí que você encontra a comunhão com o Espírito Santo. Eu acredito que muitas pessoas que querem a comunhão com o Espírito Santo, conhecer a intimidade com Jesus Cristo, jamais alcançarão isso porque elas não estão dispostas a abrir mão daquilo que interfere nessa comunhão. Se você não estiver disposto a abrir diariamente, abrir mão de coisas que te interfiram, de ter uma consciência, um coração voltado em comunhão com a presença de Deus, você jamais poderá conhecer realmente a presença de Deus. Ontem nós estávamos em oração no monte, quando eu acabei aquele período de intercessão, de oração com o pessoal lá no monte. Aí com o irmão Clever, né, teve uma visão, foi rápido. E exatamente naquele momento eu clamei ao Senhor que o meu espírito seja conectado na santíssima comunhão com o Cordeiro de Deus. E rapidamente eu vi meu espírito subindo, eu estava já diante do trono do Cordeiro, prostrado ao trono dele. E o irmão Kleber teve uma visão, viu um raio, né? Que vinha, conectava sobre a minha cabeça, meu espírito ali, né? Um fio como um raio. Uma velocidade de um raio, ele vinha e conectava o meu espírito. E quando ele acabou de entregar isso, nós fomos virar para descer ele da nossa raio de oração. Sabe o que aconteceu? Então, eu fui virar, eu fui paralisado pelo Senhor Jesus. E naquele momento eu falei: Senhor, eu te amo, Jesus. Eu vi o próprio Senhor Jesus falar comigo: filho, eu também te amo. Naquele momento que ele falou isso, eu já caí, aquele manto de fogo caiu sobre mim. Eu fiquei ele adorando. Adorai o Senhor na sua beleza, na sua santidade. Uau, dá glória a Deus. Aleluia. Fala obrigado, meu Deus. Quando o Senhor começa a revelar a beleza da santidade dele, você vai adorar no nível que isso merece. Amém, amém? Aleluia. Fala obrigado, Jesus. Você começa a adorar naquilo que ele merece, quando você vai ter na revelação do que ele é. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia! Dá glória a Jesus! Meu espírito louva o Senhor nesse momento, meu espírito se alegra. Quando o Senhor ele começa a te revelar a santidade dele, começa a mostrar aos olhos do teu espírito a beleza dele, cara, é impossível você não ter uma vida de adoração, uma vida de quebrantamento na presença do Senhor. Fala obrigado, Senhor. E naquele momento eu comecei a ouvir e falou assim: Robson, aí falou meu nome. Continue assim, filho, me buscando, sacrificando, porque isso muito me agrada. O Senhor falou: não pare nisso, não pare nisso. Continue, filho, porque assim você encontrará a minha glória e a minha presença. O Senhor falou para mim: nada e nem ninguém te destruirá ou te tocará, porque essa é minha proteção e a minha glória estará sobre ti. E eu ouvi coisas inefáveis sobre o amor dele, mas a coisa mais maravilhosa que vocês têm, vocês podem ouvir.
Quando o próprio Senhor fala diretamente ao seu espírito que te ama. Isso quando vem sobre mim é um momento muito especial, porque isso me quebranta demais. Não tem palavra, nenhuma palavra, além que o Senhor possa falar, que quebrante tanto o coração de uma pessoa quando Ele fala: filho, eu te amo. Meu Deus do céu, fala glória a Jesus. Alabracônias, amária. Porque você veio sempre agradecendo, obrigado, Jesus. É porque quando você contempla o temor de Deus, a santidade, a glória dele, é impossível você não ser uma pessoa grata pelo que Ele fez na sua vida. Irmão, se eu morresse agora e acabasse minha vida aqui agora e parasse tudo, eu já estou totalmente satisfeito. Não tem nada mais que me satisfaça mais, e não tem que ter nada nessa vida que satisfaça mais vocês do que a presença do Senhor Jesus Cristo. Fala: comunhão com o Cordeiro de Deus. Livro de 1 João, capítulo 1, ele diz assim: a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Fala: comunhão com o Pai e com Jesus Cristo. Irmãos, é maravilhoso quando você vai descobrir no caminho da comunhão, como Ele vai te revelar isso intuitivamente. Cara, você não precisa ser o cara mais sábio desse mundo, teólogo, maior estudioso da palavra. Não, você precisa ser aquele cara de entrega. Só você se entregar o seu coração. Entrega mais o coração de vocês. Não deixe que fique no comodismo para aquilo que vocês já receberam, que vocês têm acesso. Existe sempre mais. Você quer manter os dons do Espírito Santo acesos? Você quer manter sua comunhão acesa com o Senhor Jesus Cristo, com o Espírito Santo? Você quer ver tuas orações sendo respondidas sobre a sua família, a tua casa? Você quer ver Deus tratar, pegar a casa rebelde, aqueles que são rebeldes, aquele que nos quer, os duros de coração na tua família? Você quer ver Deus fazer coisas maravilhosas? Entregue todo o teu coração a Ele. Sede fiel no teu testemunho em comunhão com a palavra, com a presença do Espírito Santo. Entre em relacionamento vivo com Ele. Entrega para você ver. Entrega para vocês ver, que você vai ver como o Senhor vai salvar os seus amados. Como nenhum vai se perder. Jesus, ele era tão entregue ao Pai, ele fala: aqueles que tu me deste, nenhum desses se perderam, a não ser aquele que é o filho da perdição, conforme já estava escrito. Irmãos, quando vocês têm a comunhão santíssima com o Cordeiro, escute o que eu vou te falar para vocês. Ele vai cuidar de tudo aquilo que o seu coração precisa, de tudo aquilo que está relacionado à sua vida. Pessoas que estão ligadas à sua genética, sua família, pessoas de longe e de perto serão abençoadas por causa da sua comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Cara, quanto mais for a sua comunhão, a sua dedicação a Ele, você vai ver Deus fazendo coisas que nem você esperava Deus fazer na sua família. Fala: obrigado, Jesus. Ei, derias amania crassuze. Quando o Senhor falou para mim assim: o que eles querem aqui essa manhã? É isso que você tem que entender sempre quando você entra aqui. O que você quer aqui? Eu quero mais de Ti, Jesus. Eu vou me entregar. Se eu quero mais, eu vou me entregar. Por que vocês acham que eu me entrego? Porque eu quero mais, irmão. Pregando para vocês foi a quarta passada, né? Você estava aqui, né, Vini? Sua tia também. Pregando aqui para vocês. Eu pregando sobre quebrantamento, nossas disciplinas que recebemos na vida, porque Deus, o processo, né, que eu falei para vocês, ensinando aquela sabedoria de Deus que veio. Quando eu acabei de pregar aquela palavra, aquilo foi tão visto, tão bem visto pelos anjos. Eu sentei na cadeira, vocês viram o que aconteceu. Aquele guardião entrou, veio na minha frente. Eu vi como eu vejo qualquer pessoa de vocês entrar. E colocou aquelas bandeirinhas, como é que é aquele negocinho que fala? Os brasõezinhos. Os brevês, assim. Eram 6, assim, pá. Quando colocou aquele fogo, ativou e imediatamente eu fui levado dentro de uma região de glória. Meu espírito estava coberto. Em segundos, milésimos de segundo, já estava diante da glória do Cordeiro. Depois foi aquele mover, aquela dimensão que eu fiquei ali. 1 hora, 1h30, clamando, gritando, chorando. Por quê? Porque é isso que meu espírito está vendo. O que seu espírito está vendo?
que teu espírito vê? O que seu espírito está vendo? O que seu espírito está vendo? O que teu espírito vê é aquilo que ele vai receber e aquilo que vai transformar você. Se teu espírito vê o temor de Deus, você será santificado no temor de Deus. Se teu espírito vê o amor de Deus e busca o amor de Deus, você será santificado no amor de Deus. Se teu espírito recebe a sabedoria de Deus, a revelação de Deus, teu espírito ele é glorificado na sabedoria e no conhecimento de Deus. É com o teu espírito que vocês vivem, é com o teu espírito que vocês se conectam. Mas para que o espírito seja liberado, o teu coração tem que ser unificado ao teu espírito. Fala, meu coração. Meu coração. Fala, meu coração. Meu coração. É isso que eu falo para você. Fala, obrigado, Jesus. Obrigado. O Senhor me mostrou, irmãos, quando estava aqui, a gente no templo, que eu creio que nós vamos abrir esse ano. Havia um coral. Estava tão quebrantado sobre o púlpito e a glória de Deus caía. E o Senhor falou assim: filhos, que você vai levar isso para lá. O que eu fundamentei vocês aqui em oculto durante todos esses anos, eu quero que essa nação veja. Deus quer ver, essa nação está precisando de homens quebrantados sobre púlpito, não homens orgulhosos, irmão. Cara, que adianta te pregar palavras tão explosivas? Os pregadores vêm com palavras e palavras, mas ninguém é tocado e transformado, cara. As pessoas viram seguidores de homens, mas não conhecem a presença, jamais conhecem a presença. Mas eu fiz um pacto com Deus, falei: Senhor, todos que o Senhor trouxer a mim, eu te darei tudo, Senhor. Levarei a eles a compreender tua intimidade, a tua comunhão, Senhor, a entrega. Para que eles não fiquem apoiando no homem, apoiando, não, irmãos. Estou sempre ensinando vocês a se apoiar na intimidade, na comunhão, revelando o que é verdadeiro a vocês. Os líderes estão escravizando as pessoas nas suas unções ministeriais, escravizando as pessoas nas suas aptidões, na sua sabedoria, nas suas riquezas. Mas as pessoas não estão tendo intimidade. O culto tem que ser levado para casa, para dentro do teu quarto. Quando você estiver lá no teu quintal, limpando teu quintal, lavando a tua louça, esse é teu culto. A tua intimidade com o Senhor tem que estar ali. É isso que nós precisamos. O avivamento tem que estancar para as famílias, dentro das casas. Por isso que Deus começou no ministério e passamos anos recebendo essas manifestações dentro de casa, para restaurar as famílias dessa nação, para trazer o que é puro, santo, sem mescla com a carne. Se a gente não quebrantar essa carne, mantê-la sobre a disciplina do Espírito que já recebemos. Vocês já receberam muitas disciplinas, quebrantamentos, revelações, unções, sabedoria de Deus já veio sobre a vida de vocês. Tenho compartilhado com vocês, impartido na vida de vocês, ajudado a vocês a crescer, a buscar. Agora honre o que vocês estão recebendo. Sigam essa doutrina maravilhosa revelada que nós recebemos do reino dos céus. Sigam o Espírito da graça. As câmbias, anúria da calama. Há muita mistura entre a alma e o espírito nessa geração. O problema é que os ministros atuais estão contaminando o seu espírito com a sua carne. É muito difícil encontrar alguém cujo espírito é puro. Há muita falta de pureza. Pureza, declara comigo: pureza. Pureza. Fala pureza de coração. Pureza de coração. Sabe o que é pureza de coração, irmão? É você chegar diante de uma pessoa que você nem conhece. Você tem o mesmo sentimento de Cristo que eu tenho pelo meu irmão, que eu tenho pelaquela pessoa. É sempre você chegar diante de um pobre e amar o pobre e amar o rico da mesma forma. Não buscar teus interesses das pessoas, irmãos. Não se apoiar em riqueza, não se apoiar nas pessoas, não buscar seus próprios interesses nas pessoas. Pureza de coração é amar, é olhar para a pessoa e ter compaixão da pessoa.
é se entregar, é dar a ela. O mal que muitos vivem só quer receber e se assentar e ser glorificados, né? Reinar sem Cristo. Eles querem reinar sobre as pessoas. Pureza de coração é agir com amor, é com a justiça, retidão na justiça no teu coração. Por isso que Tiago diz, ele foi bem enfático nisso, sobre a acepção de pessoas. Chega um pobre, tu manda sentar lá embaixo da mesa, mas chega um rico, você quer colocar do teu lado. Porventura não estão fazendo distinção em vossos corações, juízo de más pensamentos? É isso que é a falta de pureza que está colocando no coração de muitas pessoas, que buscam nas pessoas só dinheiro, ganância. Irmãos, esse é o mal dessa geração no Brasil, irmão. É o que corrompeu os púlpitos, corrompeu o coração dos líderes. A igreja está servindo a si mesma. Estão servindo a sua própria agenda. Estão se servindo a si mesmo, mas não estão servindo ao Cordeiro de Deus. Os sacerdotes trazem pão imundo para a mesa do Senhor. Palavras que só majulam as pessoas, que só as palavras que estão no cronograma deles, porque estão servindo a si mesmo. Vamos fazer uma série, isso aqui. Bons princípios, boa ética. Mas cadê a revelação, o poder da transformação? O espírito de um ministro, o espírito de vocês que futuramente vocês vão estar ministrando às pessoas, só pode ser liberado para ver transformação e tocar no espírito de outras pessoas quando nós somos quebrantados pela palavra, pelo Espírito Santo. Quando somos quebrantados por compaixão pelas almas, vamos trazer a compaixão de Cristo, vamos ouvir e interagir com o Espírito da graça para que o Senhor fale, o Espírito Santo fale através da nossa boca. A mistura da carne com o Espírito está desqualificando as pessoas de ser usada por Deus. A primeira qualificação para a obra de Deus é pureza de espírito, não a quantidade de poder que manifestamos. Muitos estão buscando ter poder, transferência. Entretanto, não procuram ter um espírito puro para ser ministros do Senhor. Antes de nós ministrarmos as pessoas, temos que ministrar a Deus como verdadeiros adoradores. Amém, amém? Escute bem, Moisés falou para Arão: separais Arão. O Senhor falou para Moisés para dizer a Arão e seus filhos: separe Arão e seus filhos para serem ministros diante de mim, para ministrarem a mim no tabernáculo. Nós ministramos ao Senhor como eu estou ministrando a você. Eu não estou ministrando a homens, eu ministro a Deus. Quando o meu coração está ministrando a Deus, eu posso verdadeiramente entregar o de Deus para você. Isso é ser ministro de Deus. Você está me entendendo? Fala obrigado, Jesus. Se ela manda cruz e siderias amanhã. Nós não somos qualificados pelo nível de poder que manifestamos, mas sim pelo nível de justiça que testemunhamos. Amém, amém? Amém. Quem são os ministros que Deus procura para a sua obra? Quem são as pessoas, os filhos que Deus está procurando? Porque Romanos 8 diz que a natureza aguarda com grande expectativa a manifestação da glória dos filhos de Deus. Não dos apóstolos, profetas, pastores, mestres. Não, é dos filhos de Deus. A glória de Deus se manifestará nesses últimos tempos. Quem tem coração de filho. Filhos. O filho verdadeiro não usurpa o pai. O filho verdadeiro não usurpa. Da glória a Jesus aí. Quem são as pessoas que Deus está procurando? Esses aqui, ó. Isaías 66:2. Porque a minha mão fez todas as coisas e todas vieram a existir. Diz o Senhor: mas o homem para quem olharei é este, o humilde e quebrantado de espírito e que treme diante da minha palavra. Aleluia! Aleluia! Para quem o Senhor olhará? Para esse olharei, humilde e quebrantado de espírito, que treme diante da minha palavra. É isso. Jesus disse, livro de Mateus capítulo 11, versículo 28. 20, vós que estão cansados e sobrecarregados, 20 aí. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Um homem manso, um homem quebrantado.
Homem manso, que sabe obedecer a Deus, são pessoas que são quebrantadas por Deus. O homem jamais saberá quem é Deus enquanto ele encontrar a beleza da sua santidade. Quando encontramos o temor reverente, encontramos a verdadeira santidade. Quando encontramos o seu amor, encontramos o verdadeiro valor de servir a Deus, de adorar a Deus, de estar em Deus. Por esse amor da glória de Jesus. É esses que Deus está procurando aqui. Homens humildes, quebrantados de espírito, que tremem diante da palavra do Senhor. Fala obrigado, Senhor. Os ministros não prezam mais pela justiça, pelo bom testemunho de Cristo. Usurpam aos extremos do seu direito de viver do Evangelho, levando as pessoas a desacreditarem do reino de Deus por causa da cobiça, da vaidade, da leviandade, da desonestidade, da impureza que eles estão manifestando no altar. Os ministros têm direito, mas muitos estão usurpando dos seus direitos, estão passando dos seus extremos, dos seus limites. Nunca passe dos limites de vocês, para que vocês não sejam fadados à destruição. Em 1 Coríntios 9:11, e se nós semeamos entre vocês coisas espirituais, será muito recolher de vocês coisas materiais? Se outros participam desse direito sobre vocês, nós, apóstolo Paulo dizendo, não temos maior medida. Entretanto, não fizemos uso desse direito, pelo contrário, suportamos tudo para que não criássemos qualquer obstáculo do Evangelho de Cristo. Ok? Isso? O apóstolo Paulo rejeitava os seus direitos de receber do Evangelho, de comer, de participar do Evangelho. Ele está explicando que muitos dos ministros que semeiam o espiritual são dignos de receber os materiais, porque são sustentados pelo reino, são sacerdotes de Deus. Mas ele fala, nós não usamos desse direito para com vocês, para que não colocássemos nenhum obstáculo para que a palavra de Cristo chegasse a vocês. Hoje os ministros estão colocando obstáculos imensos, por causa do que? Cobiça, vaidade. Dinheiro, está colocando o quê? Obstáculo para que a palavra chegue ao maior número de pessoas nessa nação. Por isso nós temos que estar satisfeitos, temos que dormir, aonde comer, deitar, estejam satisfeitos com isso. Aprendam a ser satisfeitos com aquilo que vocês têm. Fala obrigado, Senhor Jesus. Embora muito carregam o poder de atrair pessoas, carregam o poder para manifestar milagre, atrai as pessoas, mas tem a carência de pureza em seus corações. O resultado da sua obra sempre será fardado à destruição. Sabe uma coisa que eu louvo muito a Deus? Eu agradeço tanto o domínio que Ele colocou sobre a minha vida, os guardiões que Ele colocou para ser meus tutores, para não deixar fazer o que eu quero com o poder dEle. Vem fazer uma campanha de cura e milagre. Não. Vem fazer uma cruzada isso aqui. Não. Nós vamos fazer o que Deus quer. Amém. Aí eu entrava em lugares e Deus falava, hoje eu quero manifestar milagres. Irmãos, anos atrás eu vi milagres tão grandes manifestar. Eu não tinha nem os mantos que eu carrego hoje. Tanta glória, tantas coisas já vimos acontecer. Imagine agora o que está por vir. Imagine o que está por vir. E Deus, ele manifestava aquela comunhão, aquela intimidade. Sabe por quê? Fala, intimidade com Deus. Os íntimos usufruem de coisas da glória que outros jamais vão conseguir usufruir. Então vem mantos e milagres, tipo de manifestações que nós estamos vendo no ministério, coisas tão gloriosas que acontecem, que é inesperável. Eu sou sempre surpreendido por Deus. Uau! Que é isso, Senhor? O Senhor falou, é isso, aprender a ser dependente de mim, andar comigo, fazer o que eu quero. Porque se Deus quer manifestar milagres, Ele vai manifestar milagres. Por outro lado, muitos edificam poder, mas destroem com as mesclas carnais não santificadas. Se preocupam em demonstrar poder, mas não prezam em demonstrar caráter, justiça. Alguns acham que depois de receber poder, tudo que eles fazem são aprovados por Deus, que será levado e tomada por Deus para a sua obra. Muito pelo contrário. Quanto mais dado, mais cobrado seremos. Mas aí que está o engano, que nós não podemos cair, vocês também. Quanto mais poder nos é dado, não quer dizer que tudo que vamos fazer vai ser aprovado, mas tudo que fazemos em base com justiça, santidade, direção, temos aprovação para ser usado pela obra de Deus. Quanto mais buscamos comunhão com Cristo,
mais vamos valorizar a santidade. Quanto mais buscamos comunhão com Cristo, mais valorizada será a santidade em detrimento do poder. O que significa isso? Em detrimento do poder, que a santidade verdadeira é o que preserva o poder, para que o poder não seja destruído, não seja aniquilado. O mundo civil começa explodindo com o poder, mas daqui a pouco são derrubados. Eu quero falar algo com vocês. Louve o Senhor. Não sei se faz 2 noites ou uma noite, eu tive uma visitação. Eu estava como se uma praça, estava cheio de pessoas, e de repente eu já estava em cima daquele púlpito, eu vi um montão de gente caindo no poder, aquela onda. Mas as pessoas caíam e levantavam do mesmo jeito assim. Não entendia nem o que tinha acontecido. Aí quando eu olhava, eram uns jovenzinhos ministros, cheios do fogo, sabe? Querendo poder e manifestar por causa do espírito fervoroso deles. Eles manifestavam, recebe, pá. Aí ficavam umas pessoas assim em cima do altar. O que adianta eles fazerem isso e ninguém ser transformado? Aí eu olhava aquilo. Você falou, essa geração que está vindo, o engano deles. Eles querem crescer rápido no ministério, aparecer rápido com poder. Mas o que leva o verdadeiro sucesso, o crescimento do ministério é justiça. Maturidade na justiça. Aprovação direto do trono. Esse é o verdadeiro ministério. Amém, amém? A aprovação vem direto do trono. É isso. Poder sustenta e acaba. Mas a santidade, a justiça nos leva de glória em glória. Leva sempre o ministério de glória em glória. Aleluia. Que não será destruído nem fardado a destruição. Amém, amém. Eu falei para o Senhor hoje, eu quero encerrar minha boa carreira, Senhor, como um bom soldado, e te agradecer naquele grande dia. Me dê cada vez mais justiça, santidade, pureza, teu temor, para que eu evolua, Senhor, e avance, e daquele grande dia eu recebo o meu verdadeiro galardão diante de ti. Se uma pessoa nunca passou pelo processo de refinação e lapidação do seu homem natural, jamais será capaz de liberar o poder de Deus com pureza e retidão para a transformação do coração das multidões. Amém, amém? Amém. Então, se nós não passamos esse processo para encontrar verdadeira comunhão com o Senhor Jesus, se nós não passamos por esse processo de purificação, de refinação, se nós não se permitimos ser lapidados, purificados, quebrantados, tratados nas raízes da iniquidade, até que a tua iniquidade seja arrancada, você não pode enxergar a luz da comunhão com o Senhor. Isaías, quando o Senhor manifestou a glória dele manifestou com tal força, que quando Isaías contemplou, ele, ai de mim. Irmãos, quando eu recebi esses mantos de glória, a primeira coisa que eu sentia dentro do meu espírito, ai. É uma coisa que parece que dói, uma dor santa, que vem com um temor acoplado a esse nível de poder. A glória, ela vem com um temor acoplado a ela. As pessoas estão falando, a glória de Deus se manifestou culto. A pessoa sai tudo tirando, daqui a pouco rindo, chocarrice depois do culto. Caraca, o culto foi mal glória. Tava daqui a pouco os caras escarnecendo um outro lá de fora do culto. Que glória é essa? Acaba o culto, todo mundo coloca o chiclete na boca. Que glória foi essa? Que ninguém sai constrangido para sua casa. Nem dobra os joelhos antes de dormir naquele culto que foi glória, né? Depois do culto de glória. Acorda do mesmo jeito, nem se lembra de Deus. E fala, caraca, o culto foi uma glória, irmão. As pessoas estão muito enganadas, irmão. As pessoas estão cada vez indo mais para o inferno e não estão vendo. Estão se enganando consigo mesmo. E se nós não despertarmos essa geração e mostrar o verdadeiro caminho dos céus, elas nunca entenderão qual é o caminho do inferno. Eu não preciso ficar pregando sobre o inferno, não. Eu não preciso ficar pregando, destruição, juízo. Não, eu mostro o caminho do céu. Elas vão, opa, eu estava no caminho errado. Mostra o caminho certo que elas vão ver onde estava errado. O mal de falar os pregadores pentecostais quer pregar inferno, e eles mesmos estão indo no inferno. Que nem eles conhecem qual é o caminho do céu. Por isso que eu não vejo eles pregando o caminho do céu, porque não conhecem. Muitos pregadores só pregam juízo, o caminho do inferno é pregação, condenação, legalismo. Sabe por quê? Porque só isso que está dentro deles. Não consegue pregar justiça, reino. Não prega o reino dos céus. Não fala do que está lá em cima. Por quê? Porque não tem. Eles acham que isso vai transformar alguém, vai mudar alguém. Mostre o que é santo, o que é verdadeiro.
E as pessoas vão começar a ter consciência daquilo que é impuro, daquilo que não é verdadeiro. Quando o verdadeiro vem, as pessoas começam a falar: opa, eu estava usando uma marca falsificada e não sabia. Estava no evangelho falsificado e não sabia. Vocês estão me entendendo? Amém. Se você chegar para uma pessoa que nunca conheceu um tênis original da Nike, vamos colocar o da Nike, e dar um tênis falso para ela falar que é original, ela vai usar, até que alguém chegue e fale: isso aí é falso. E não, isso aí é falso, olha o verdadeiro aqui. É isso que está acontecendo com essa geração. Quando eles veem o verdadeiro evangelho de poder, o verdadeiro evangelho de justiça, que vai levar para o caminho do céu, que vai trazer o verdadeiro avivamento, aí eles vão falar: esse aqui é o verdadeiro. Amém, amém? Súria Zamanagassúria, louve ao Cordeiro. Zeamando, criazaneio, suamaianu yeneu, zanaio, criar. Oh, louve com o teu espírito em línguas, anaro, curuashiri, amania lá. Zenu yemenu criazamanu eleza neus yeneu criaçu clentureu sambueu zanueu criazamaianaya. Oh, digno santo yamanu yeneas cramanure. Senhor, nós não vemos nem mais líder orando no altar, Senhor. Nós não estamos vendo nem os líderes no momento da palavra orarem, tem temor a Deus, irmãos. Anarabacutos de Sirigamania, Zaraias, Curazemene Brosiderei Abacaia. Fala: Senhor, obrigado pela tua palavra. Posso continuar? Tá tudo certo aí, Afonso? Súria Baragassuda, Creazamanaga, Prastiterere, Corobociterere, Arabras, Graço, Sotocopo, Xiriri, Carabacarabababababa. Rápido, rápido. Recabraço de Creazamanaga, Pracatecria, Pretecai. Zemando, Crazeteria, Zamanagraço. Surobopopopopociterere, Carabacarabacaraба. Darabacara, eu não posso parar por causa de vocês, irmãos. Vocês têm que ser rápidos. Tais pessoas jamais devem presumir que só porque têm poder e manifestações estão livres de misturar o ego com o seu espírito. O problema é que as pessoas estão presumindo que só porque estão fazendo, o ego não estaria junto. Por isso que eu digo para vocês: palavras, palavras, poder, poder, verdades, verdades que não transformam, porque está mesclada ao ego, ao orgulho. Já voltou, pessoal? Surebede carabacato crossiteria. Não podemos levar fogo estranho para o altar de Deus, pois seremos consumidos pelo juízo do fogo verdadeiro. Por isso que muitos líderes estão sendo derrubados, muitos crentes estão sendo abatidos, porque estão trazendo fogo estranho para o altar de Deus, trazendo fogo estranho para o Evangelho de Cristo Jesus. Estão ministrando fogo estranho a Deus, fogo estranho à carne, palavras que não são santificadas primeiro por Deus, palavras que as pessoas passam horas, eles passam hora anotando, fazendo anotação, sobe do púlpito, não, mas não passam horas de oração para receber a palavra de Deus, não passam pela purificação daquele que estão pregando. Isso é fogo estranho, estão me entendendo? Adoração, 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 adoração. Estranho, fogo estranho. Por quê? Porque não está acoplada à santificação. Não está acoplada. É fogo estranho. Fala: Senhor, quebrando meu espírito. Cuida mais de ti, Senhor. Fala: revela mais o meu espírito. E andará sueneiro claro. Senhor, selamos esse ambiente. Fala: conecta meu espírito, Senhor. Vocês estão entendendo, irmãos? Vocês estão entendendo que Deus está falando com vocês essa manhã? Fala: Senhor, santificação, purificação. Não podemos levar fogo estranho para o altar, porque em breve o juízo do fogo verdadeiro vem. Os filhos de Arão tentaram levar um fogo estranho para o altar. Saiu um fogo do altar de Deus. Acendeu-se um fogo do altar assim, ó, bum, e consumiu eles. Porque eles não foram de acordo com a lei de Deus. Foram consumidos pelo fogo do altar verdadeiro.
1 Pedro 4 diz assim, ó, não estranhe o fogo que está entre vós, os provando como se alguma coisa estranha estivesse acontecendo. Porque é necessário que o juízo comece pela casa de Deus primeiro. E se o juízo começa pela casa de Deus, qual será o destino dos ímpios e pecadores? Qual será o destino deles? Se o justo se salva com dificuldade, qual será o destino dos ímpios que desobedecem o Evangelho de Cristo Jesus? O Evangelho é uma ordem de Deus à humanidade. É uma ordem. É um testemunho de Deus dando sobre o seu Filho. É isso que os apóstolos falam. Deus ordenou o mundo para que crescesse no seu Filho Jesus Cristo. Amém, amém? Deus ordena aos homens para que creiam. Creiam. Ande, porque esse é o caminho da vida eterna. Dá glória a Jesus aí. Irmãos, hoje existe tanto no meio da adoração, você vê tantos instrumentos, tanta percussão, mas um hinozinho antigo da harpa fala mais ao meu coração do que esses hinos. Um hino simples, um hino que é tocado só com violão, uma melodia antiga, fala tão profundo ao meu coração, mais profundo do que a modernidade. Sabe por quê? Esse povo hoje ilude com tanto entretenimento, com tanta percussão, mas sem unção. A percussão vem para substituir a unção, porque eles não carregam. Então por isso que tem tanta vaidade, tantas luzes, tantos holofotes, púlpitos cada vez mais altos para ser visto pelas pessoas, para substituir a unção que eles não carregam. Esse é o problema dessa geração. Esse é o problema dessas pessoas. As pessoas estão indo pelo espírito do encantamento. O espírito do encanto, da boa percussão. Isso atrai. Talento atrai. Talentos atraem. Michael Jackson atraiu milhões e milhões. O cara era tão sensacional quando ele dançava, quando ele cantava, que as pessoas se arrepiavam, as pessoas desmaiavam quando ele entrava no palco. As pessoas desmaiavam. O ídolo do coração delas. Estão fazendo dos homens nesse tempo ídolos. Ídolos, estão seguindo ídolos. Tem os verdadeiros, graças a Deus, que usa a percussão. Amém. Tem os verdadeiros, estou falando do excesso. Esse excesso. O excesso. Antigamente entrava na igreja, na assembleia, nas irmãs do mês de oração, acabava o momento de oração, começava a cantar. Fala, fala, Senhor, essa hora. Aí começava, quero ouvir a sua voz. É aquele hino antigo. Fala, fala, Senhor. Vocês estão me entendendo? O de cruz se erigiu, belo dia se viu, como emblema de tristeza e dor. Aí fazia a pessoa refletir. E as pessoas cantavam com grande alegria, saíam alegres do culto, e as pessoas cantam. Eu falo, Senhor, olhe para isso. Vejo que eles perderam isso, até eles, porque perderam o coração. Eles nem têm mais coração para Deus. Perderam o coração. A religião estragou eles. Vem o mover do Espírito, sabe o que eles fazem? Recebe aquela unção de graça, Deus é conosco com tudo. Aí para de andar com o Espírito Santo, para de jejuar, para de sacrificar. Aí faz o monopólio. Monopoliza tudo. Vira uma doutrina. Sistema da Assembleia, sistema da Batista, sistema disso aqui, sistema de tudo. E o Espírito Santo não tem mais liberdade. Eles sabem como vão iniciar o culto e como terminar o culto, cara. Eles têm o horário certo de iniciar o culto e o horário certo de terminar o culto, cara. E estão dizendo que o Espírito Santo está ali no controle. Misericórdia, meu irmão. Misericórdia. Por isso que eles perderam a consciência cristã.
estão tentando ser santo e estão sendo derrubados porque não conseguem ser santo com a carne. As doutrinas, se não tiver o poder do Espírito, nada pode te transformar, te santificar. Nada vai poder transformar vocês se não tiver o Espírito Santo te ajudando nas suas fraquezas. É isso. Temor, coração voltado para Deus. Tu pode ser simples, mas se teu coração está alicerçado, amando, adorando, se entregando a Ele. Se os líderes clamar, o Senhor diz, sacerdote, rasguem o vosso coração, não vossas vestes. Se humilhem-se, se arrependam da laçúria, para que eu vos sare, para que eu sare a vossa colheita, na laçúria, na o Senhor fala para o sacerdote, não rasgue mais suas vestes, mas rasgue o vosso coração. Humilhem-te, Eleazar, apóstolo Paulo diz, para que a excelência da glória de Cristo venha. Em tudo me reportei por perda. A Bíblia diz que Cristo não usurpou do seu direito de ser igual a Deus, mas se submeteu como servo. Para que a glória viesse, Ele se submeteu. É isso que o Senhor quer entregar, nível de glória e poder extraordinário. Só que se Deus não entregar primeiro ao coração do homem sua beleza, sua revelação, a transformação do coração não vir primeiro. O homem pode receber muitas coisas pela fé no seu espírito, mas infelizmente no final só serão obras carnais, porque o coração não está em Cristo, ele não pode submeter seu espírito a Cristo. Essas mesclas, esse orgulho religioso, esse orgulho ministerial que os líderes estão carregando no coração, está destruindo a comunhão deles com o Espírito Santo. Eles não conhecem mais o Espírito Santo. Eles não sabem nem o que é passar horas chorando, quebrantado, mais na presença de Deus. Eles estão vazios, perderam onde está o reino, perderam o caminho. Não deixe o caminho se perder no coração de vocês. Hoje eu estou vendo tantas pessoas se associando à igreja por associação, por uma carteirinha de membro, mas para você entrar no reino dos céus não é por associação de membro, é por revelação e transformação de natureza. As pessoas não têm mais transformação de natureza e quer se associar a Deus com uma carteirinha de membro. Quer se associar porque vão na igreja do profeta, uma igreja dali de cá, mas nunca conheceram, nunca receberam a regeneração de uma nova natureza, irmão. Como pode dizer que as pessoas estão recebendo uma nova natureza se elas continuam nos seus mesmos pecados de sempre? Com a mesma vaidade, com a mesma iniquidade, com a mesma dureza de coração, falando mal dos irmãos, prejurando, brigando, divorciando, adulterando, traindo, roubando, gananciando, buscando as coisas do mundo em primeiro lugar e não do reino de Deus. Meu Deus, como podemos dizer que uma pessoa dessa nasceu de novo, irmão? Tem crentes que depois de tantos anos na igreja vão nascer agora. Agora que eles vão começar a nascer de novo. Porque quando nascemos de novo, nós nascemos no reino do céu. Há um despertar profundo da nossa natureza do Espírito. Você começa a contemplar uma mudança interior dentro de você. Deus começa a ser conhecido dentro do teu espírito intuitivamente. Quando eu nasci de novo, eu fui cheio do Espírito Santo. Eu comecei a conhecer Deus dentro de mim. Nunca tive um pastor que cuidasse de mim, irmão. Nunca tive ninguém que me dê um conselho bom na vida. Nunca. Mas eu busquei a Deus com toda a minha fraqueza, com toda a minha falta, minha ignorância. Mas a minha maior sabedoria foi entregar meu coração a Deus. Sem saber o porquê, eu passava a madrugada de oração debaixo de chuva no monte. Não, você não está entendendo. Eu já saía debaixo de chuva dentro de casa e eu ia de bicicleta para o monte na chuva. Eu não sabia porquê, mas eu sacrificava, eu buscava. As pessoas olham hoje essa riqueza celestiais, tantas coisas que vocês veem, você vê aqui, respeite isso, tome cuidado. Respeite esse manto, porque você sabe o preço que foi dado.
preço que foi pago. Isso foi dado por misericórdia do Cordeiro de Deus. Agradeço, recebo o que é para vocês, seja edificado de acordo com a medida que Deus está repartindo cada um de vocês. Mas tome cuidado com a ganância, tome cuidado com a obstinação pelo poder, tome cuidado com o acesso. Senhor, me dá justiça, me ensina, Senhor, me dá a medida, me alinha, Senhor, com o teu servo, me alinha para que eu possa fazer e cumprir a minha designação neste ministério, Senhor. Eu lembro de madrugadas que eu e meu sogro subimos, de noite saímos da chuva, íamos debaixo da chuva, saí andando de Jacutinga, ia a pé até lá no Monte Mesquita na chuva, e eu clamava debaixo daqueles raios, trovões, lá no Monte Concerto, eu orava, eu me sentia tão bem, tão cheio de Deus, tão cheio de Deus. O inferno tentou de tudo para destruir isso na minha vida. Mas o Senhor me deu força nas minhas fraquezas. O Espírito Santo, Ele é força na sua fraqueza. Ele deu força para continuar. Homens e mulheres de Deus de sacrifício, que não param por meio das tribulações, adversidades, sofrimento, pela perda, pela falta. São homens e mulheres que, quando as janelas do céu se abrem, se tornam poderosos nessa terra, se tornam imbatíveis. Como diz Hebreus 11, homens que fecharam a boca do leão, apagaram o fogo, tiveram escape do fio da espada, derrubaram reinos. Homens como Gideão, como Sansão, Jefté, como Daniel, homens que não negociaram, e quando o céu se abriu, foram homens que trouxeram o testemunho do verdadeiro Deus para essa terra. O verdadeiro testemunho é esse, é daquele que alcança isso, que recebe por revelação, recebe por quebrantamento, disciplina, é tratado até que seu espírito esteja pronto, teu coração esteja pronto para trazer o testemunho a essa terra. Quando nós temos peso de testemunho, temos autoridade das regiões celestiais. Os demônios estremecem, os demônios sabem, os principados, o trono sabem que está na vida de um homem de Deus. Eles têm que recuar. As almas têm que ser liberadas, porque alguém trouxe Cristo para a terra. Alguém está manifestando o trono. Alguém está trazendo o trono. Alguém está alinhado ao trono. Muitos jovens e ministros sabem que o Evangelho é o poder vivo de Deus, 1 Coríntios 2,4. Porém, quando pregam, eles acrescentam a sua própria jactância, a sua frivolidade, as suas piadas, os seus sentimentos almáticos, acoplado à palavra de Deus. Isso é um grande pecado, pois serão julgados por cada palavra que proferirem em nome do Senhor Jesus Cristo em cima do altar. As pessoas fazem piadas antes de subir do púlpito, fazem piadas quando estão pregando no púlpito, descem e fazem piadas e ainda pregam piadas em nome de Jesus e se esquecem. Mateus 12, 36 ou 37. E digo-vos que toda palavra frívola que proferirem aos homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serão condenados. Qual é o homem que Deus olha? Aquele que treme e estremece diante da palavra de Deus. Aquele que tem temor antes de subir no altar, que tem temor quando está no altar, e que tem temor quando desce do altar. Dá glória a Deus aí. Glória a Deus. Muitos sobem e pregam mensagem explosiva no altar, ministro como uma beleza, mas quando desce não tem um pingo de justiça e caráter para sustentar uma vírgula em que fala sobre o altar. É isso que vocês têm que ter temor, porque estamos sendo levantados para restauração. Não vai ser fácil, não é fácil para mim,
Não é fácil para vocês, não será fácil, mas será glorioso. Aleluia! Os justos ouvirão, porque as verdadeiras ovelhas, diz o Senhor, elas ouvirão a minha voz e seguirá o caminho da justiça e da verdade, da glória a Deus. Porque nós seremos taxados como loucos, sabe? Como lunáticos, religiosos, fanáticos, só porque pregamos justiça, santidade, verdade, poder, transformação, milagres, libertação dos demônios. Mas eu prefiro ser chamado lunático, fanático, louco, do que ganancioso, pervertido, corrompido. Nosso maior problema que encontramos na obra de Deus atual é a mescla carnal que estão colocando. Deus precisa quebrar o vaso a fim de liberar o espírito puro. Deus tem que primeiro trabalhar em nós para que possamos depois trabalhar para Deus. Irmãos, Deus vem trabalhando no meu vaso durante muitos anos, para que eu possa trabalhar hoje em nome dEle. Eu digo para os ministros que estão no nosso altar, os bispos de Brasília, principalmente eles que estão lá de frente com a obra, os pastores, os ministros, tomem cuidado. Estejam sempre debaixo de submissão e obediência a quem tem manto, porque eu respondo no mundo espiritual. Os principados, tronos não podem derrubar pessoas que estão debaixo desse manto, enquanto estão em obediência e submissão, porque elas também estão sendo tratadas. Elas estão sendo tratadas por Deus. Daqui a pouco, cada vez mais glória terá através da vida de vocês para essa geração. Fala glória a Jesus. Permita-se sempre continuar o processo de quebrantamento, disciplina, até que as suas iniquidades sejam removidas. E aquele anjo, quando desceu para Isaías, falou assim: passado de ti foi o teu pecado, perdoado foram os teus pecados, arrancado de ti foste a tua iniquidade. Quando você enxergar a tua iniquidade pelos olhos do Senhor, tu vai ter vergonha de você. Aí é onde entra o amor que nos constrange. Quando o Senhor mostrou para mim anos atrás, quando a primeira vez eu passei uma experiência profunda com um nível de quebrantamento desse, e pela presença de Deus, eu vi pelos olhos de Deus a mim mesmo, eu tinha tanta vergonha. Eu falei: eu não presto para ser um ministro do teu altar. Que vergonha! Como é que o Senhor permitiu uma pessoa como eu pregar em teu nome? Eu larguei o casado, eu falei: não quero orar mais. Eu fui dormir de tanta tristeza que eu me encontrei em mim mesmo. De repúdio que eu tive de mim mesmo foi quando a glória de Deus veio a mim, 6 horas da noite. Comecei a ver os guardiões, os tronos, os anjos, as potências andar sobre o teto espiritual onde eu estava. Eu ouvi aqueles guardiões, bum, 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 os grandes anjos que protegiam aquele lugar. E o Senhor falou assim para mim no meu ouvido: sobe para o teu horário de oração, que eu vou falar contigo. Eu subi para aquele lugar de oração. E o Senhor falou para mim: tu subiu como um menino espiritual, mas tu vai descer como um homem de Deus nesse lugar. Meu plano e meu propósito se cumprirá na tua vida. Nem que eu te mande por dentro desse meio, desse mato, mas eu te cumprirei o meu plano na sua vida. Mais tarde, quando acabei aquele horário de oração, um profeta profetizou a mesma coisa que Deus falou para mim. A mesma coisa que a voz do Senhor falou diretamente no Espírito, o profeta profetizou. Sabe o que é isso? Deus estava me quebrando, me mostrando quem eu era. Eu tive vergonha de mim. Os líderes, quando ele encontrar o temor, a santidade do Senhor, eles terão vergonha da sua carne. Aí eles vão conseguir ver lugares onde eles estavam em trevas, em engano. Isso que é para todos vocês. É para as irmãzinhas mais piedosas da igreja. É para os que têm 40, 50, 60 anos. É para as crianças, é para todos. Para todos nós. Abraão, depois de anos e anos, velho já, o Senhor se manifestou para ele em Gênesis capítulo 17, quando caiu aquela escuridão. Ele caiu nos profundos sono. E o Senhor falou para Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Dali em diante, Abraão parou de vacilar na fé. O pai da fé vacilava na fé. O pai da fé omitia a verdade. O pai da fé mentia. O pai da fé atravessou o tempo de Deus. Mas quando Deus ele foi arrancando a iniquidade de Abraão, foi se tornando um patriarca, o nosso pai da fé. É isso que Deus faz com vocês. Transforma as tuas fraquezas na tua fortaleza de poder.
Isso é dependência de Deus. Ele torna os lugares de maior fraqueza, onde vai ser sua maior moral, tua maior justiça. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Porque onde tem fraqueza, tem dependência. Por isso que eu falo, Deus, tenha misericórdia de mim. A glória vem, eu falo, misericórdia das minhas fraquezas. Aperfeiçoa teu poder nas minhas fraquezas, Senhor. Sempre pedindo, sempre pedirei. Nunca poderei te pedir isso. Porque isso é dependência, submissão a Deus. É isso que vocês têm que carregar no coração de vocês quando vocês subirem naquele altar para ministrar as pessoas. Fala, obrigado, Jesus. Fala, crie em mim, ó Deus, um coração puro, espírito reto. Eu estou terminando, irmãos. Frequentemente vejo pessoas dizendo que fazem a vontade de Deus exteriormente, mas na verdade a mera coincidência é que a vontade de Deus é igual a delas. Estão dizendo que estão fazendo a vontade de Deus, mas por coincidência, né? É sempre igual a delas. E dizem que isso é a vontade de Deus. Então muitos assim estão chamando vontade de Deus o que na verdade é preferência dos homens. Adora um hino que quer, faz o que quer, prega o que quer, vai onde quer. O nosso maior problema que encontramos na obra de Deus atual é a mescla carnal que estão colocando. Então nós precisamos permitir que Deus quebre nosso vaso, faça um novo vaso. Quando Maria trouxe aquele vaso de unguento, o perfume só foi derramado quando o vaso foi quebrado. Quanto mais quebrantamento recebemos em nosso coração, mais próximo de Deus você se torna. Mais a sua alma recebe luz e piedade, tua alma é transformada, o teu ego é tratado. O maior ponto de nós, lembra que eu explico no módulo? O ID, o superego, o ego e o superego. O ID é o nosso animal irracional, aonde está a maior iniquidade das trevas do homem caído, o homem não regenerado, a alma não santificada. E já recebemos por geração isso do homem corrompido caído, de Adão, a imagem de Adão em trevas, que entrou em trevas. Esse D, o ego está instalado ali. É o homem centrado para si, tudo que o ofende. É a maior iniquidade que afasta o homem de Deus. É o ego. É o assento da iniquidade do homem. É o seu ego. E quando isso é tocado, nós ficamos endemoniados, viramos o próprio diabo quando o ego é tocado. Mas a disciplina, o quebrantamento, a luz de Deus, ela vai entrar lá, quebra o nosso ego, a nossa vontade, o que eu quero, eu, começa a ser arrancado, tirado. E nós aprendemos a falar nós, nossos irmãos, nossa igreja, nosso ministério, o que está sobre nós. Eu sempre estou usando nós, sempre incluo vocês junto comigo, porque você não é completo sem o teu irmão que está do teu lado. Por isso que a igreja está fraca, almática, perdida, que as pessoas estão egocêntricas, vivendo para si. Não vive mais para o irmão, não sente mais a carga do irmão. Apóstolo Paulo diz em Gálatas 6, carregais a carga um dos outros e assim cumprirão a lei de Cristo, porque Cristo carregou a minha e a tua carga. Quer transformação? Deixa a tua consciência ser transformada, deixa teu coração ser quebrantado, tu vai ver teu espírito sendo liberado. Da glória, da glória. Anaramai Suziquias Sureia. E Deus nos faz de novo como vasos novos através do completamento e disciplina que recebemos. Às vezes somos golpeados várias vezes nas mesmas estruturas de ego até que elas sejam derrubadas, para que a massa dura do vaso seja amolecida, para que o nosso lado duro seja removido, nosso lado amoroso seja liberado, nosso lado verdadeiro seja liberado. A obra do Espírito para liberar a pureza em nós não vem somente por quebrantamento, mas principalmente por revelação direta que recebemos do nosso Senhor ao nosso Espírito. Dessa forma nós vamos aprendendo a lidar com a carne de duas formas: disciplina do nosso homem natural, se submetendo à disciplina da verdadeira palavra de Deus e aprendendo a distinguir e a separar o que é da carne e o que é do Espírito por meio de sabedoria espiritual e de revelação.
Na glória de Jesus.